No vídeo de hoje, vamos aprender como bordar ponto corrente triplo. Você já experimentou bordar pontos correntes triplos? Olha, entrelaçados. Tem um visual super bonito no tecido e eu ainda trouxe para você nesta aula 2 sugestões de trabalhos diferenciados com esse ponto para inspirar você, hein? A dar aí um salto na sua criatividade e experimentar bordar o ponto corrente triplo com materiais diferentes e também inserindo pedrariazinhas. Que tal, hein? Vamos para essa aula linda? Boas-vindas ao canal Arte Paetê. Eu me chamo Renata Calado, estou aqui nesse canal para te ajudar a sair do zero no bordado e também a colocar a sua ideia criativa, a sua arte no tecido. Hoje eu trouxe para você mais uma variante do ponto corrente. Quanto mais eu estudo ponto corrente, mais formas diferentes eu encontro de fazer esse ponto. Então, já temos aí uma playlist com variantes de ponto corrente, lives de desafio de ponto corrente para vocês assistirem, e todo o material que tiver sobre ponto corrente no canal vão estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? Eu vou deixar ali alguns vídeos interessantes para você dar uma olhadinha e treinar variações de ponto corrente. Então vamos para a nossa aula, começar o passo a passo do ponto da maneira mais simples possível, usando linha de meada e uma linhazinha torsal para a base, né, da nossa corrente. Mas também vou comentar com vocês nessa aula sobre as inspirações que eu trouxe aqui com fios dourados e também com pedrariazinhas, com pequenas pérolas inseridas ali no ponto corrente triplo. Bora para nossa aula! Para fazer o ponto corrente triplo, a gente vai precisar de linhas paralelas. Então, eu vou fazer uma linhazinha aqui. Faço sempre ali de 5 centímetros no máximo, né? Ver se vocês vão perceber a linha aqui, né? Fazer mais fortezinho um pouco. Agora sim. Fiz uma linha aqui de base e eu vou trabalhar uma distância de 8 milímetros aqui, ó. Menos que 1 centímetro, tá? Então, eu vou marcar 8 milímetros em um ponto da reta, 8 milímetros em outro ponto da reta. E daí, por esses 2 pontinhos aqui, a gente tem uma retinha paralela, né? De 8 milímetros de distância. Muito bem. Sobre essas retinhas aqui, a gente vai trabalhar a carreira de ponto corrente. Aí você pode usar a linha de meada, pode usar a linha torsal, a linha que você quiser, né? Sempre adequando ao tecido e à agulha que você está usando. Agora, depois que a gente faz a linha paralela, é só trabalhar as correntes de base, né? Então, eu vou trabalhar uma carreira de corrente aqui e outra carreira aqui. O que tem que tomar cuidado? Em ter a mesma quantidade de pontinhos na linha paralela, tá? Bem certinho. Então, vamos lá, ó. Aqui vou usar uma linha do tipo torsal, tá? Uma linha mais grossinha. E vou trabalhar pontinho corrente, né? Pontinho corrente, revisando, bem simples. É só jogar a linha aqui para o lado contrário da mão que você está segurando a agulha, né? Fazendo um arco, formando um arco. A gente volta com a agulha para o mesmo local aonde a gente começou a bordar, tá? E aí a gente vai depois determinar o tamanho do nosso ponto. Então, eu quero um pontinho corrente assim, não muito alongado. Eu quero ele menorzinho, quero ele assim bem volumoso, tá? Então, vou deixar ele assim, ó, um pontinho corrente mais grossinho, tá? Porque a linha também é bem grossa, né? Você pode trabalhar ele aqui tanto na vertical, assim, com agulha, tá? Pode trabalhar com ou sem bastidor. E você pode trabalhar também com um pontinho corrente, com a agulha na horizontal dessa forma, ó, determinando o tamanho do ponto com a agulha dessa forma.
Só para relembrar, né, gente? A gente já viu bastante ponto corrente aqui no canal e também tem o ponto corrente na nossa biblioteca de pontos, tá? Vou deixar o videozinho para vocês, se vocês quiserem revisar todo esse movimento do ponto por completo. Bem legal. Ó, tem variantes do ponto corrente também. Não tá ficando bem como eu quero mais rústico, mais grossinho, um ponto um pouco mais curtinho, tá? Então eu vou finalizar essa carreira aqui, até chegar ao finalzinho, e vou fazer a próxima com a mesma quantidade de pontinhos, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha, eu cheguei aqui no último pontinho, eu vou deixar uma haste um pouquinho mais alongada para finalizar, tá? Esse ponto. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Ó, para mostrar para vocês o cuidado que eu tô tendo, ó, em manter a mesma altura de cada pontinho, tá? E a mesma quantidade, olha só. Aonde que eu vou sair aqui com a minha agulha? Aqui, ó. O mesmo alinhamento do segundo pontinho, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer essa corrente aqui de base, tá? Ó, cheguei ao final aqui da segunda carreira. Também vou fazer um pontinho mais alongadinho aqui, tá? E ó, certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontinhos corrente aqui na nossa base, bem legal. Agora eu vou mudar de cor, vou pegar uma corzinha vermelha para bordar a terceira carreira de ponto corrente, que a gente vai bordar aqui. Muito bem, agora é a parte mais linda desse ponto, né? O ponto corrente triplo. Ó, a gente vai fazer bem aqui alinhado no meio, aqui, ó, passar uma linha bem aqui no meio, tá? Então a gente vai sair aqui do verso para frente, bem no meinho. O que nós vamos fazer? Eu vou usar o olho da agulha. Vocês podem usar uma agulha de ponta redonda, de ponta romba também, se quiser, tá? Ó, vou passar aqui pela linha da esquerda, no primeiro elo da corrente, ó. Entro aqui no meio da corrente, trago aqui para a esquerda, passo aqui, ó, na linha da direita aqui desse pontinho corrente que tá aqui do outro lado. Então, pego a linha da esquerda nesse ponto e a linha da direita nesse ponto, tá? Uma linha só, de cada elo de corrente, ó. Passo a linha. E agora? Agora eu vou continuar o movimento do ponto corrente normalmente. Ó, eu vou entrar aqui, aonde eu saí, né? E vou trabalhar o outro pontinho aqui, ó. Posso puxar um pouquinho, se eu quiser, tá? Para dar fazer uma pequena abertura aqui, né? Nessa correntezinha de base. Se eu quiser, eu posso puxar um pouquinho. E agora, gente, eu venho, ó, determinando o tamanho do meu ponto. Estão vendo, ó? Aqui. Pronto, eu quero que o meu ponto tenha esse tamanho aqui, acompanhando, né? O tamanho do ponto de base, tá? Então, eu mais ou menos, ó, coloco a minha linha, a minha agulha aqui, antes, né? Da alça que eu fiz, tá? E agora eu vou continuar, ó. Vou continuar o meu ponto corrente, ó. Passo com o olho da agulha aqui, novamente, apenas por uma corda de cada corrente, trago. Olha que legal. E desço, né? Desço novamente aqui o meu pontinho. Se eu quiser, eu posso até puxar aqui um pouquinho para cima, determinar o tamanho do meu ponto, ó. E agora eu vou pro próximo. Então, esse é o ponto corrente triplo. Olha que legal. Depois que a gente pega o jeito, né? Fica muito legal de trabalhar. Eu gostei bastante de aprender esse pontinho. Se você não quiser ter o trabalho, né, de puxar assim para cima, antes de vir com a agulha, você pode deixar ele onde ele está e você vem com a agulha logo abaixo da linha. Não tem problema nenhum não, tá? Se não quiser ficar puxando, né, para cima. Ó, aqui. Vamos fazer um último. Só que para fechar,
para não ficar faltando esse espaço aqui, eu vou fazer um último pontinho. E é por isso que eu deixei aquelas hastes mais alongadas aqui, ó. Que eu vou passar por elas. Olha que legal, ó. Eu vou dar um acabamento bem bonito, ó. Não vai ficar sobrando nenhum espaço aqui em cima, certo? Fica bem legal. E aqui eu finalizo também com uma hastezinha de ponto corrente. Pronto. Fico aí com a minha carreira de ponto corrente triplo, né? Bem bonita, tá? Ficou bonito, né, gente? Fica bem interessante. Dá para trabalhar muito colorido, né? Fazer uns pontos coloridos aqui no meio. A gente pode fazer uma versão também brilhante, né? A gente pode fazer uma versão dourada. Quem sabe vou fazer uma versão dourada aqui do ladinho para mostrar para vocês como ficaria. Olha, vou botar aqui, hein? Gente, dá só uma olhada nessa versão dourada do ponto. Olha que legal que ficou. Então, aqui, ó, eu trabalhei com essa corzinha aqui, bem amareladinha, né? Bem clarinha, assim, quase um bege, misturadinho. 3 fiozinhos de meada da linha, com 3 fiozinhos da metalizada, na base da corrente. E depois eu trabalhei só com a linha metalizada, na corrente central, com 6 fios, tá? De linha metalizada. E aí deu esse toque dourado aqui, lindíssimo. Olha que bordado, hein, gente? Ficou lindo demais, hein? Sugestão aqui, criativa do Arte Paetê, com esse pontinho aqui, corrente triplo, tá? Muito lindo mesmo esse desenho. Eu adorei. Ainda podemos pensar em uma outra possibilidade, tá? Além de usar o dourado, a gente pode também fazer uma versão com um pouquinho de pedraria, né? De repente, colocando algumas pedrariazinhas entre a corrente central, tá? Quem sabe? Vamos ver se eu consigo criar alguma coisa. Quem sabe se a gente criasse algo com pérola, né? Com pérola, com branco, talvez ficasse interessante. Vou tentar fazer aqui mais uma versão criativa para vocês verem essa sugestão com a pedrariazinha. Gente, olha como ficou essa versão com o prateado, o branco e a pérola. Olha só que coisa mais linda esse bordado. Ficou demais, né? Então, tá aí para você a sugestão do Arte Paetê, né? Sugestões criativas com materiais de pedraria e brilho. E aqui o passo a passo do ponto no estilo rústico, para quem gosta, né? De bordado neste estilo também. E não esqueçam, mesmo que você seja iniciante no bordado, o importante é você praticar. Não se preocupe tanto se não ficou tão perfeito, se ficou um pouco tortinho, se o ponto ficou alongado demais, se ficou curtinho demais ou apertado demais. Com o tempo, com a prática, você vai ajustando o seu ponto de bordado no tecido. Isso que é importante, não desistir. Entender que o bordado é uma prática que você vai evoluindo com o tempo. E você vai aprimorando o seu jeito de bordar, as suas técnicas com o tempo. Principalmente se você quer trabalhar de um modo mais livre e criativo, trabalhando com arte no tecido, tá bom? Então, muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. E até o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela para você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!